Deus amado, Deus querido, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, meu Pai. Nós entregamos, Senhor, o melhor culto da nossa vida para Ti, Senhor, que somos nós. Nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar e declaramos: não há outro Deus, Senhor, maior do que a Ti, Senhor. Não há outro Deus maravilhoso. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. O Deus que, se nós estivermos no mais profundo abismo, ali o Senhor está. É o Deus que não desiste de nós. Mesmo quando nós desistimos, o Senhor não desiste de tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Nós declaramos: Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Esse culto é para o Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, da nossa casa. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida, o nosso coração diante de Ti. E que essa palavra venha entrar em nosso coração como uma semente quando encontra uma terra fértil. E que ela venha multiplicar. E que ela venha germinar a ponto de dar muitos frutos, para que outros possam experimentar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Vamos aplaudir o Senhor essa noite. Mais forte, mais forte. Amém. Amém, igreja? Está muito fraco. Amém? Ai, é com muita alegria que eu estou aqui essa noite. Trazendo uma palavra de Deus. E eu estava pensando hoje, orando ao Senhor, que como é maravilhoso nós estarmos aqui reunidos falando de uma palavra. Da palavra do Senhor, que há mais de 2000 anos atrás enviou o seu Filho, Jesus. E eu estava falando isso hoje no onboard. Um líder, o maior líder da história. Um líder que pegou os homens mais improváveis, 12 homens improváveis. Homens que não eram nada, praticamente diante da sociedade. Mas homens que o Senhor acreditou, porque quem faz é Ele. Homens que largaram tudo e entenderam que o tudo que eles tinham não era nada perto daquele que poderia mudar não só a história deles, mas a história de uma nação, de gerações, de nações. E hoje nós estamos aqui porque a partir daqueles homens, 12, foram levantados milhares de discípulos até hoje, gerações e gerações. Porque por mais que tentassem parar a palavra do Senhor, e eles foram perseguidos, mortos, porque eles levavam o reino, levavam a palavra, levavam a verdade. Mas ninguém pode parar a palavra de Deus. Gerações e gerações se passaram e ninguém pôde matar a igreja do Senhor. Porque houve um decreto. Por mais que o inferno houvesse dado um decreto de morte, de perseguição, e hoje missionários são mortos, perseguidos, porque levam a palavra de Deus, ninguém pode parar aquilo que Deus começou. Ninguém pode parar a palavra do Senhor. E eu quero dizer que há uma palavra de Deus para a tua vida. Há uma palavra de Deus que vai pairar sobre a tua vida, que vai te encontrar. Assim como a palavra do Senhor encontrou a terra quando era sem forma, sem vazia, sem propósito, sem luz. Mas a palavra, está na palavra tudo aquilo que você precisa. É a partir da palavra, é nela que nós somos transformados. É nela que passamos a ser aquilo que nós não éramos. É nela que passamos a fazer aquilo que nós não fazíamos. É ela que nos transforma. Quando nós olhamos para a palavra João foi um dos discípulos. Os discípulos foram mortos, perseguidos, açoitados, presos. Terminaram de forma terrível. Mas eles acreditaram que aquilo que eles carregavam, era maior do que a vida deles. E não podia parar. E quando você olha para a vida de João tentaram de todas as formas calar João, porque ele levava o reino, levava a verdade, levava a palavra. Foi preso, perseguido, açoitado, e tentaram de todas as formas matar
calar João. Mas como Paulo diz, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus jamais será presa. Jamais poderá ser acorrentada. E João foi lançado na ilha de Patmos porque eles acreditaram que ali ele seria lançado e jogado para morrer. Ali seria o fim. Para aqueles homens, ele seria o último capítulo da sua história. E de repente você chegou aqui essa noite assim, não conseguindo ver o amanhã, não conseguindo ver o que virá amanhã, não tendo possibilidade nenhuma de mudança. Mas entenda que aquele cenário, a ilha de Patmos, foi decretado onde seria o fim de João. Mas onde é o fim para o homem, Deus coloca o início de novas coisas. Foi naquele cenário que João recebeu a revelação do livro de Apocalipse. João recebeu a visão do livro da revelação. Aonde o inferno decreta como fim, Deus coloca como novo começo. João recebeu visões. João recebeu aquilo que ainda ia acontecer. João recebeu visões daquilo que aconteceria nos últimos dias. Muitas coisas que nós já estamos vendo, coisas que nós não estamos vendo ainda, mas João teve a visão. Porque ele entendeu que mais importante do que ele era quem o chamou para ser. Então você pode estar vivendo hoje nessa ilha de Patmos, mas é nesse cenário que Deus vai começar uma nova história. Deus vai entregar coisas sobrenaturais, coisas que você não vai conseguir falar com palavras, encontrar palavras, porque você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Você vai ser visitado de uma forma sobrenatural, porque não diz respeito a onde você está, o que você está vivendo hoje, mas diz respeito àquilo que Ele quer derramar na sua vida. O fim é apenas o começo, quando Deus começa a reescrever a sua história. Quando você se alinha aos planos do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Quando a gente olha para a vida de Moisés, Moisés nasceu num período difícil. Havia um decreto de morte. Matem os meninos. Mas o céu já havia decretado: esse vai ser o libertador. Enquanto o inferno falava, matem os meninos, o céu falava, esse vai ser o libertador. E ninguém pode parar aquilo que o céu já decretou para a tua vida. Existe uma voz, o problema é que a gente fica preocupado com os ruídos, com aquilo que a gente vê. Entenda uma coisa, a única diferença entre você, que sabe quem é Jesus, e o homem que está lá fora, é que você sabe que você não precisa caminhar por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Essa é a única diferença. Só que quem caminha pelo que não vê, experimenta coisas que só o céu pode derramar. Jesus nasceu também diante de um decreto: matem os meninos, porque vai vir o Salvador. O inferno pode estar hoje no teu ouvido falando: acabe com o casamento dela, destrua a casa dela, as suas finanças. Pode ser que até o cenário seja esse: a ilha de Patmos, um fracasso financeiro, uma falência, um fracasso na sua vida emocional, na sua vida sentimental, no seu casamento. Mas é nesse cenário que Deus vai fazer a partir de você. Porque não se trata do lugar e nem tampouco do que você vive, mas daquilo que o céu já liberou. E o céu não precisa de ambientes favoráveis, mas precisa que se levante os improváveis, que acreditem que quem faz é Ele. Que você essa noite receba a palavra que o céu tem para você. Assim como o Senhor ministrou o meu coração. Porque não tem a ver com quanto tempo você tem de caminhada. Tem a ver com a forma com que você reage diante da caminhada. E o tema, eu dei um tema agora para minha mensagem. A pergunta é: você está pronto? Você está pronto para viver o seu futuro? Você está pronto para caminhar em direção às promessas que Deus tem para você? Eu sei que nós fazemos muitos planos na vida, né? Fazemos muitos planos, mas nem sempre a gente
entende que os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. E aí a gente se frustra no meio da caminhada. Porque a gente planeja tantas coisas. E você já reparou uma coisa? Nós planejamos, mas nós não contamos com os gigantes, com os fracassos, com os desafios, com o poço, com a prisão. Nós não contamos com esses contratempos que vão acontecendo no meio do caminho. Ninguém planeja assim: eu vou abrir uma empresa e ela vai ser assim, assim. Ah, mas no meio do caminho eu vou ter esse desafio. No ano tal eu acho que eu vou falir. Ninguém faz isso. Quando as pessoas pensam em casar, sonham com casamento, planejam a festa, mas ninguém pensa no que vai acontecer ao longo da caminhada. Só que eu tenho uma notícia para você. Nós nunca estamos prontos, de verdade, para viver aquilo que Deus tem para nós. Você sabe por quê? Eu preciso ser muito sincera com você. Porque todos os homens e mulheres que foram chamados para Deus, para entrar no projeto de Deus, passaram por diversos desafios. E nós nunca vamos estar prontos, porque à medida que caminhamos e vivemos os desafios, ali é nesse processo que somos moldados, que somos restaurados, que somos desafiados a crescer, que ganhamos um novo nível de maturidade. Você já pensou que muitas vezes a gente para assim: poxa, se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, há anos atrás, naquele problema, eu agiria de forma diferente. Porque você ganhou maturidade. Porque você viveu muitos desafios, que foi te moldando, que foi fazendo você amadurecer, que foi fazendo você entender que as suas reações, elas são muito importantes e decisivas para o lugar aonde você vai chegar. Você está pronto para viver aquilo que Deus tem para você? Porque a Bíblia diz que o sol, ele nasce para os bons e para os maus. Ainda diz que a chuva, ela vem para os justos e injustos. Então você precisa entender que mesmo que você esteja vivendo hoje o plano de Deus, a chuva vai vir para você. O sol também vai nascer para você. Mas a grande diferença é como você reage diante dos dias difíceis na sua jornada. Eu quero falar de um homem que todos nós conhecemos, mas um homem que nos ensina e que nos inspira, porque foi um homem que foi chamado por Deus. Deus chama Abraão. Abre em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até o 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão para caminhar no escuro com ele. Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Porque Deus não mostra o percurso. Você tem uma palavra de Deus e até aí, tranquilo. Abraão havia recebido uma palavra de Deus: vem, larga a tua parentela e vem caminhando por uma estrada que eu não vou te mostrar, você vai conhecendo à medida que você vai andando, e eu vou te levar para uma terra que você não vai saber qual é essa terra ainda. Então até aí, Abraão tinha ouvido a voz de Deus, e é maravilhoso ouvir a voz de Deus, mas só ouvir a voz de Deus e obedecer não é suficiente para você chegar até o lugar que Deus tem para você. É preciso que você entenda os processos. Por isso que ele fala: vem que eu vou te mostrar ainda. Porque o que você vai viver na caminhada vai dizer muito aonde você vai chegar.
Então Abraão ouviu. E aí quando você fala assim para Deus: Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero caminhar por tudo aquilo que o Senhor tem para mim, ok? Então Deus faz assim: você quer isso? Então vem cá, porque eu vou te levar para alguns desertos. Porque assim é a vida. A vida é uma estrada onde nós temos vales e montanhas. Ninguém aprende quando está tudo tranquilo. São os vales, são as montanhas que nós temos que subir, que exige esforço de nós, que vai sair o melhor, é esse processo que vai nos transformando e nos moldando para o lugar que Deus tem para nós. Então Abraão, se prepare. Por isso que ele fala: anda na minha presença, ou seja, me segue. Segue a minha voz. Confia em mim mesmo quando o vale vier. Confia em mim mesmo quando o deserto chegar. Porque é nesse lugar que eu vou te endireitar. Eu vou te moldar. Eu vou te alinhar de acordo com o meu coração e o propósito que eu tenho para você. E Abraão ouviu a voz, obedeceu e seguiu essa estrada. Só que ele não contava que nessa estrada é necessário nós abrirmos mão para começar a caminhar com Deus. E eu vou te falar uma coisa: sabe o que vai custar? Abrir mão do seu sonho. Abrir mão dos seus projetos. Por isso que Deus fala: larga a tua parentela. Larga os teus projetos. Larga o lugar que te traz segurança, estabilidade, confiança. E caminha diante das impossibilidades. Vai custar tudo aquilo que você planejou. Vai custar tudo aquilo que você programou para a tua vida. Mas pastor, a Bíblia não diz que tudo que nós pedirmos em seu nome, Ele fará para que o nome dEle seja exaltado. O seu projeto tem a ver com abençoar outras vidas? O seu projeto tem a ver com para que o nome dEle seja exaltado? Ele vai fazer, desde que o seu sonho, o seu projeto esteja alinhado ao propósito de Deus. Porque senão Ele não vai fazer. E Abraão seguiu essa estrada, e a primeira coisa que ele precisou entender, que ele precisava abrir mão. Sair do lugar aonde ele havia sonhado, sair dos seus projetos, tudo que ele tinha feito no papel, tudo aquilo que ele via programando ao longo da tua vida. Abrir mão é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia diz em Gênesis 13, você não precisa abrir, que Abraão, a Bíblia diz que Deus havia falado: larga tudo, larga a tua casa e a tua parentela, não leve ninguém com você. Mas a grande questão é que nós queremos entrar no projeto de Deus, mas carregamos Ló do nosso lado. Deus havia falado: Abraão, não leva nada, larga a tua parentela. Só que a Bíblia fala que Ló, sobrinho de Abraão até então, foi junto com ele. E a Bíblia diz, no versículo 14, capítulo 13: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus voltou a falar com Abraão a partir do momento em que ele abriu mão de Ló. Os seus pastores estavam brigando. E aí Abraão falou o seguinte: olha, então é melhor a gente separar. Eles já estavam prósperos. Vamos separar. Você vai para um lugar, eu vou para o outro. O lugar que você escolher vai ficar com você, que foram as Campinas. O lugar mais atraente aos olhos de Ló. E ele foi para lá. A Bíblia diz que a partir desse momento, Deus falou com Abraão. E ele mostrou o que estava diante dos olhos dele. Tudo aquilo que já era promessa. Às vezes Deus não fala conosco porque nós estamos carregando Ló do nosso lado. Às vezes a terra prometida, o lugar que tem a promessa, ela está ali diante dos nossos olhos. Mas as vendas só vão ser retiradas quando você abrir mão do Ló que você está carregando na caminhada.
E o Ló pode ser um relacionamento, o Ló pode ser um sentimento, o Ló pode ser um sonho que você insiste em viver e que Deus não quer para você. Abra mão de Ló. Abra mão de Ló, porque aonde Deus vai te levar não tem lugar para Ló. O que Deus tem para você não dá para dividir com Ló. Abra mão de sentimentos que te impossibilitam de ver aquilo que Deus tem para você. Às vezes pode ser um ressentimento. Pode ser você estar olhando para o passado e estar com um passado que ainda traz dores, ressentimentos, mágoa, que alguém te feriu. Enquanto você não fechar a porta do passado, você não vai ver o que Deus tem para você. Pode ser uma decepção no ministério que você veio, uma decepção com algum irmão. Fecha a porta. A promessa que Deus tem para você é muito maior. O problema é que ficamos perdendo tempo, querendo carregar Ló, enquanto Deus tem tudo isso para nos dar. O lugar que Deus tinha para Abraão estava diante dos seus olhos. Às vezes a gente não enxerga a nossa bênção, porque enquanto a gente está ocupado com Ló, os nossos olhos não estão voltados para aquilo que Deus tem para a gente. E aí ele teve que contar com outro fator na caminhada que ele não esperava. Havia uma promessa na vida de Abraão. Abraão seria pai de multidões, ele abençoaria suas gerações. Havia uma promessa, Deus havia dado uma promessa. Mas já havia passado muitos anos. Ele já era com muita idade, já tinha muita idade, ele e sua mulher. E ele resolve dar uma ajudinha. Sabe o plano B que a gente fala assim para Deus? Deus, tudo bem, até aí tudo bem, mas eu acho que aqui, poderia ser assim, assim, assim. E ele vai, a mulher dele teve uma excelente ideia, pede para ele se deitar com Agar, com a sua serva, porque de repente dali sairia a promessa de Deus. E assim somos nós. Nós queremos carregar Agar para onde Deus quer nos levar. A gente quer dar um jeitinho. A gente obedece até a página 10. Quando chega na 11ª, a gente fala, não, Senhor, aqui eu já tenho planos. Enquanto você não entender que a caminhada com Deus vai exigir de você renúncia, obediência e abrir mão das bagagens que Deus nunca te chamou, nunca chamou para você carregar, você não vai chegar no lugar que Ele tem para você. O fator tempo é quando a gente não quer esperar o tempo de Deus. Mas já tem tanto tempo, Deus. Eu ainda estou solteira. A minha irmã mais nova já casou, porque isso eu era assim com Deus. Senhor, a minha irmã mais nova já tem até filho. Eu sou mais velha. Senhor, até ele chegar, noivar tanto tempo, até casar. Senhor, não dá. Eu fazendo planos para Deus. Aí no final eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, ele está vindo de burro e está atolado na lama. Não estou aguentando, Deus. As orações. Eu colava até na parede tudo que eu queria viver no guarda-roupa. Senhor, já tem até o vestido de noiva aqui. Colava no guarda-roupa as fotos. Tudo. E aí Deus vem e fala assim, não é no seu tempo. Para entrar no meu plano, tem que ser no meu tempo. Do meu jeito. Não carregando o seu Ló. Não dando um jeitinho com a sua Agar. Porque não é da sua maneira. Mas é do meu jeito, no meu caminho. Mas a gente quer fazer atalhos. A gente quer entrar pelos atalhos. Porque a gente acha que Deus não está nos ouvindo. É o tempo certo, gente. O meu apareceu no tempo certo. Porque eu não estava preparada. Então, a forma com que nós reagimos aos desafios vai dizer muito se nós vamos passar ou não para o próximo nível. Quando você olha para Jesus, Jesus foi levado, antes dele começar a ser usado por Deus no seu ministério, ele foi levado para o escola bíblica, cadê? Para o deserto. Até Jesus foi levado para o deserto. E ali ele nos ensina algumas lições. O próprio Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Você quer viver a promessa de Deus? Dê a mão para Ele, porque Ele vai te levar para o deserto, para falar de amor com você. E para você entender
que você não precisa depender dos seus planos, mas dos planos que Ele tem para você. E aí Jesus é conduzido ao deserto e ali Ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. E aí vem o quê? Satanás vem tentar Ele. Transforma essas pedras em pães, você não está com fome? Ele é tentado. Mas o deserto com Jesus nos ensina que você não vai morrer de fome. Você não vai morrer porque você está vivendo esse fracasso financeiro. Você não vai morrer porque você perdeu seu emprego. O mesmo Deus que te colocou lá, no tempo certo, Ele vai te tirar. O deserto não nos mata, mas nos transforma. O segundo ponto que, quando Deus estava ministrando o meu coração sobre essa palavra, é que quando você está no deserto, as vozes, os ruídos vão sempre fazer você duvidar. Eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que Ele não tem mais planos para mim. O inferno vai fazer você duvidar até de quem você é. Fazer você acreditar que tudo que você planejou e aquela voz que te deram, aquela palavra que Deus te deu, não vai se cumprir. Porque nós acreditamos que lugares desfavoráveis não geram coisas favoráveis. Mas Deus não precisa de matéria-prima favorável. Ele precisa da tua fé. Para que do nada, no ambiente de deserto, você viva um banquete. Jesus, Ele não morreu de fome. Porque você não vai morrer nesse deserto, porque os anjos do Senhor têm te alimentado. Eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico da enfermidade do meu filho, e foi tudo muito rápido, a gente tinha que operar logo a cabeça dele, e eu me lembro que eu ficava madrugadas, ouvindo louvor, e eu chorava a madrugada toda. Eu não conseguia pedir para Deus curar. Eu falava assim, eu só confio em Ti, só me sustenta. Mas eu me lembro que no dia seguinte, eu acordava com uma força, porque eu tenho certeza que o Senhor vinha me alimentar durante as madrugadas. Eu tinha certeza, no meu espírito, no meu corpo, que os anjos vinham me servir na madrugada. Porque eu acordava renovada. Eu acordava crendo que o Senhor ia fazer algo sobrenatural. Porque o deserto não me matou, mas me trouxe maturidade para entender quem é meu Deus. Então quando as vozes tentarem falar, quem é você? Você é filha de Deus? Sim. Não sou só filha, mas eu conheço exatamente quem é meu Deus e aonde Ele pode me levar. Quando você entende quem você é, quando você entende de quem você é filha, o destino é certo. Você não tem dúvida, porque o caminho é Ele que abre no meio do nada. Ele abre porta onde não tem. Ele constrói estradas aonde não tem. E Ele faz brotar rios, mananciais de águas nos lugares mais desérticos da tua vida. E Abraão precisava entender que o fator tempo, por mais que ele tivesse dado um jeitinho com Agar, o Espírito de Deus ia tocando nele. E ele ia entendendo que todo esse processo cada vez mais estava o transformando. Isso não era o pior momento. A notícia da esterilidade, a notícia que não podia ter, que ela não conseguia gerar. E às vezes nós recebemos tantas notícias que as pessoas podem olhar e falar assim, esse é o pior capítulo da vida dela. Esse é o pior cenário da vida dela. Mas você já reparou uma coisa? Quando nós olhamos para uma lagarta, entre a lagarta e a borboleta tem um casulo. Quando a lagarta entra na borboleta, eu acho que muitos animais devem olhar e falar assim, ah, tadinha, ela está num dia mal. Ai, tadinha, é o último dia da vida dela. Um lugar escuro, um lugar solitário, um lugar apertado. Mas esses lugares são as antessalas que te promovem ao lugar que Deus tem para você. É o lugar apertado, é o lugar estreito, é o lugar solitário, é o lugar que parece que você foi esquecida, mas só está sendo apenas preparada para o novo nível. O que eu entendo é que
quem é eleito para governar, precisa, antes de tudo, ser eleito para resistir. Davi, ele só chegou aonde chegou porque ele entendeu que os lugares mais difíceis da vida dele, os lugares que ele teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar o gigante que ninguém, o urso, o leão, que ninguém via, só estavam levando Davi para um outro nível. E quando ele foi enfrentar o gigante, ele já sabia quem era Deus, porque o mesmo Deus que havia o dado forças para enfrentar o leão e o urso, era o Deus que estava ali na vida dele. Porque Deus não se esconde daqueles que se apresentam diante de Deus. Deus não se esconde daqueles que creem que a tua força vem dele. E Davi poderia ter falado assim: que dia triste para mim, que humilhação, eu servir quentinha para os meus irmãos. Não, Davi entendeu que o gigante era apenas o cenário ideal para ele ser promovido diante do rei. Suporte os desertos, porque eles vão te promover diante do rei. Deus vai ver o teu coração. Ele vai ver como você reage ao dia mau. Se você confia, persevera ou você desiste. Mas eu digo para você que desistir não é uma opção para aqueles que conhecem quem é Jesus. Mesmo que você tenha que recomeçar. Mas eu estou cansada, estou sem força. Vai assim, cansada, sem força, desanimado, mas não desista de recomeçar todas as vezes que os vales se apresentarem na sua frente. Entenda que é apenas um papel de embrulho que guarda o próximo nível da sua história, aonde Deus está levando. Entenda que os desafios, os desafios dos desertos que a gente encontra no meio do caminho são apenas lugares que vão nos promover, que vão nos fazer viver uma nova fase da nossa vida. Abraão, ele ia sendo moldado a partir do momento que ele ia caminhando em direção a essa estrada desconhecida, mas que ele ia enfrentando dias difíceis. Mas Abraão acreditou. Abraão creu. Quem estava com ele? O maior gigante da sua vida que está aparecendo hoje para você, não é para te matar, mas é para te apresentar, te promover diante do rei. O rei viu o que Davi estava fazendo, mas ele teve que vencer primeiro alguns gigantes, alguns lós que a gente insiste em carregar ao longo da nossa estrada, que foi... Você imagina aquele menino que foi enfrentar Davi, um menino sem armadura, foi tentar colocar a armadura do rei e não coube nele, não conseguia andar. E aí ele vai e fala: não, eu vou enfrentar esse que está desafiando o exército de Deus vivo. E aí ele pega umas pedrinhas, um estilingue, né? E umas pedrinhas. Eu fico imaginando todos olhando e zoando Davi. O que esse menino está achando que vai fazer? Não tem nem armadura para isso. É o que você tem na mão. Que Deus vai fazer você fazer coisas improváveis a partir daquilo que as pessoas olham e acham que é nada, porque é Ele que faz. Ele quer te levar para um outro nível. Ele quer te apresentar o melhor capítulo que Ele tem para a tua história. Ele quer que você seja promovido nesse cenário de maior dor da sua história. Não rejeite os processos. Você já pensou se a semente rejeitasse o processo de cair numa terra e ficar solitária, escura? Jamais ela se transformaria numa árvore. Você já pensou se a minhoca, se a lagarta recusasse entrar no casulo? Ela jamais voaria. Você só vai saber aquilo que Deus tem para você se você permitir viver os processos de Deus na sua história. E é lindo porque muitas vezes a gente fala para Deus: Senhor, me tira disso aqui, eu não aguento mais. Mas já pensou se você desse um jeitinho no casulo, abrindo ele? A força que a borboleta faz para sair do casulo, ela é suficiente para fortalecer as suas asas e ela crescer. Tudo que você está vivendo, Deus não desperdiça. Está reconstruindo você, está moldando você e preparando você para voar voos altos. Aplauda o nome do Senhor.
Abraão já tinha vivido muitas coisas. Deus havia dado Isaac para ele, o filho da promessa. Mas Abraão estava ali sendo reconstruído, moldado, para receber tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele já estava vivendo a promessa. E aí você pergunta, pastora, mas isso vai acabar? Vamos sempre ter que descer a olaria para ser moldado pelo oleiro da nossa vida. Os processos não acabam. Os processos, eles vão sendo... Nós vamos passando por esses processos à medida que permitimos Deus agir. Vamos passando por uma nova fase da nossa vida e vamos ganhando maturidade. A igreja precisa ter maturidade para entender para que Deus te chamou. O que esses homens e essas mulheres da Bíblia nos ensinam é que, assim como João, Paulo, os discípulos, eles permaneceram até o final porque eles entendiam qual era o propósito. Uma lagarta, ela entende que ela está passando pelo processo porque há algo muito maior do que a dor que ela está vivendo hoje. Há algo muito maior do que você está vivendo hoje. Quando uma mãe está gerando um filho, é um lugar sozinho, escuro, solitário. Mas ali tem tudo que o bebê precisa para nutrir e para crescer. Você está sendo gestado por Deus. Você está sendo cuidado por Deus. Você está sendo nutrido por Deus. A Bíblia diz que Ele vela para que a tua palavra se cumpra. O Senhor está velando para que a palavra de Deus venha se cumprir na sua vida. Mas nós precisamos amadurecer. A grande questão é que ao longo da caminhada nós permitimos muitas vezes que as nossas emoções nos dominem, que as nossas emoções façam com que nós nos tornemos pessoas descontroladas. Mas a Bíblia diz em Provérbios 25, versículo 28, que assim como uma cidade derrubada e sem muros, é um homem sem domínio próprio. O que a Bíblia nos ensina é que tudo que você venha construir ao longo da sua vida, por melhor que sejam os seus planos, por melhor que você esteja vivendo a fase que você tanto imaginou, que tanto Deus prometeu na sua história, se em algum momento da sua caminhada você permitir que as suas emoções dominem você, é como uma cidade destruída, porque não tem muros para proteger. Que você seja uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, não impulsionado pelas suas emoções, não reagente àquilo que as pessoas estão fazendo com você, mas seja uma pessoa que ouça, não apenas a voz de Deus, mas você precisa ouvir e confiar. Abraão, nesse último estágio da sua vida, ele já tinha passado por muitas coisas com Deus, ele já havia amadurecido em muitas coisas, mas Deus pediu no final, o filho que ele havia dado, ele pediu para Abraão. Porque a caminhada com Deus é renúncia, é morrer, para que Ele viva a partir de nós. Deus, Ele não queria Abraão, Ele não queria Isaac. Na verdade, Ele queria que todos vissem quem era Abraão. E por causa desse cenário que nós estamos aqui falando com toda a propriedade, que Abraão foi o pai da fé. Deus vai permitir que você viva certas coisas, não para testar o seu coração, porque Ele já conhece, Ele sonda o teu coração, mas para que todos vejam como você se posiciona diante da caminhada da vida, engrandecendo o nome dEle ou sendo guiado pelas suas emoções. Abraão, todos tiveram que ver, todos tiveram que ouvir falar o que um homem que confia em Deus é capaz de fazer. Caminhar não pelas suas emoções, ser direcionado não por aquilo que é mais importante na sua vida, mas por Ele, que é o dono da sua história, e é capaz de transformar qualquer caos, qualquer deserto, em mananciais, em rios de água viva. A Bíblia, ela vai nos ensinando muito sobre a vida de homens que tiveram muita autoridade. Davi foi um homem com muita autoridade. Daniel foi um homem que, mesmo naquele cenário corrupto de idolatria, adoração aos outros deuses,
ele teve autoridade ali. Porque um homem e uma mulher que é eleito para resistir o dia mau, para não balançar a sua fé, Deus promove. Daniel teve autoridade naquele cenário. José teve autoridade, porque só é eleito para governar quem é eleito para suportar os processos. José suportou a prisão, suportou o poço, suportou a humilhação, suportou todas as dores. Davi suportou a humilhação do teu irmão, dizendo: o que você faz aqui? Vai cuidar das suas poucas ovelhas. O problema é que queremos entrar em guerras que Deus está nos chamando para não entrar. Já pensou se Davi ficasse perdendo tempo, discutindo com teu irmão? Tem algo muito maior para você derrotar. O gigante que vai te promover diante do rei. Não perca tempo com guerrinhas, com batalhas que Deus nunca te chamou para entrar. Mas entenda onde Deus te colocou e quem você vai se tornar a partir do momento que você obedecer e ser guiado pela voz que te chamou. Porque não basta ouvir a voz, é necessário confiar nela, no início até o fim. Porque Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele está no início, no meio e no final da tua história. Por isso que a Bíblia diz em Isaías: eu prossigo para o alvo. Vou começar no capítulo 13, Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isaías 43:18 diz: que esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e no riacho, e riachos no ermo. Ele está fazendo uma coisa nova. Mas Abraão só conseguiu ver quando abriu mão do teu passado. É tempo de fechar a porta do passado e receber o novo que Deus tem para você. Eu não sei o que você viveu até aqui, mas Deus é um Deus de novidade de vida. Há um capítulo melhor na sua história. Há um novo capítulo de Deus na sua história. Não fica preso ao pior cenário da tua vida. Você sabe que eu também passei por alguns desertos na minha vida. Todos nós passamos, né? E quando a gente olha para trás, eu falo assim: nossa, certas coisas que me incomodavam naquela época, eu olhando, eu falo assim: eu não tinha que dar ouvidos a isso. Eu não precisava parar meu tempo para ficar triste com essas coisas, desapontada. Eu precisava entender que aquele era o lugar que Deus estava gerando, um lugar novo para mim. Um lugar no espírito. Eu sei que muitas pessoas chegaram até aqui e foram machucadas ao longo da tua caminhada. Passaram por situações difíceis, por traumas, por dores desde a sua infância. Passaram por situações difíceis até mesmo no seu ministério, mas a Bíblia diz que Ele é o Deus do recomeço. Ele é um Deus que começa tudo outra vez a partir do momento que você se entrega para Ele. Ele faz uma nova história para você. E hoje, eu olhando para trás, eu entendo que se eu passasse hoje por tudo aquilo que eu passei, a minha posição seria diferente. Porque muitas vezes a gente fala: Senhor, mas cadê o Senhor? O Senhor não está vendo isso? Ele está vendo tudo. Ele só quer que você veja que Ele não perdeu você de vista. E muitas vezes Ele permite que você passe por todo esse processo para Ele não perder você. Porque quando está tudo bom, a gente ora menos. Mas quando está tudo ruim, a gente quer vir para a igreja todo dia. A gente quer jejuar, quer orar, e nada é sacrifício. Por isso que os processos nos moldam. Por isso que o barro na mão do olheiro, ele tem que ser amassado. Tem que ser moldado. E por mais que você fale: Senhor, tá bom, eu estou pronta. Eu falo para Deus: Senhor, eu estou pronta. Pode mandar o meu marido, eu estou pronta. Não estava nada. Não é assim que a gente fala? Eu estou... Tá não.
ainda tem pedrinhas que a gente não vê. Ainda tem coisas que tem ló que a gente vai acomodando e a gente vai deixando dentro da gente e querendo caminhar com aquilo. Deus quer te levar para um novo nível. Não fuja dos processos de Deus. Esse é um tempo novo. É um tempo que o Senhor está preparando a tua igreja, porque Ele vem. E Ele não pode encontrar uma igreja menina, mas é uma igreja madura, que permite viver os processos, para que consiga chegar na terra prometida. Você que ouviu essa palavra, pode ser que você esteja para Deus, pode ser que a sua conversa com Deus tenha sido: Senhor, eu não estou mais aguentando o que eu estou vivendo. Eu não estou aguentando mais. Parece que eu vou morrer. Eu não estou suportando, é só perda e perda no meio do caminho. Eu estou cansado. Mas a Bíblia diz que Ele vem para os cansados, para os oprimidos, para os abatidos. Aqueles que vão até Ele encontram renovo. Que essa noite seja uma noite de renovo, aonde o Senhor venha renovar as suas forças, e o Senhor venha fazer você experimentar grandes coisas que Ele tenha para você. Eu quero te chamar aqui na frente, você que tem andado, de repente você tem até muito tempo na caminhada com Deus, mas mesmo assim não tem entendido aquilo que tem vivido, não está aguentando os processos que você tem vivido. Eu quero orar pela tua vida. Eu sei que isso depende do momento que nós estamos, do tempo da caminhada. Isso tem mais a ver com a forma com que nós nos comportamos do que de verdade com o tempo que nós temos conhecido Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque quantas vezes nós nos sentimos assim: Senhor, parece que o Senhor me esqueceu, eu não estou mais aguentando. Mas vocês vão encontrar renovo essa noite, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Os anjos do Senhor estão nesse lugar e vão trazer alimento para você, vão trazer renovo, vão trazer paz para o teu coração. Tem mais gente, pessoas que estão perturbadas na alma, que estão com as suas emoções, os seus pensamentos perturbados, que têm ouvido ruídos do mundo e não têm conseguido mais ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Entenda que Abraão só ouviu a voz de Deus depois que ele abriu mão de Ló. Eu não sei o Ló que você tem que entregar hoje no altar do Senhor. São mágoas, ressentimentos, falta de perdão, relacionamentos, mesas que você tem sentado e que não vai fazer você enxergar aquilo que Deus tem para você enquanto você não sair dessas mesas. Mas, pastor, eu não consigo. Consegue, porque aquele que te chamou é mais poderoso do que aquele que tem tentado a tua vida. O diabo, ele é um perdedor. O Senhor é muito mais poderoso. Aguenta sim. Quando nós olhamos para a vida de tantos homens da Bíblia que suportaram momentos tão difíceis, o que os fez permanecer na caminhada foi a tua presença, meu Pai. Que essa noite eles sejam encharcados com uma glória que venha do alto, encharcados com a tua presença. João, em Apocalipse, quando ele começou a ter visões daquilo que Deus estava chamando ele, quando ele viu o Senhor, a Bíblia diz que ele caiu ao chão, ele se prostrou diante do peso da glória. Que a glória do Senhor venha inundar essa igreja, que a glória do Senhor venha ser derramada sobre as nossas vidas essa noite. Oh Senhor, nós só queremos entender que mesmo que o dia mal chegue, a tua presença não vai se apartar de nós, Senhor. Mesmo que na caminhada, Senhor, venhamos perder muitas coisas, a tua presença é suficiente, meu Pai. A tua presença importa. Senhor, o Senhor está aqui, meu Pai. O Senhor está aqui, meu Pai. O Senhor veio ao encontro, Senhor, marcado, meu Pai. Obrigada por essa noite, Senhor. Não queremos apenas ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos entrar, Senhor, no teu propósito. Queremos entrar, Senhor, na tua promessa. Por mais que isso custe renunciar, por mais que isso custe abrir mão, Senhor, por mais que isso custe deixar o passado para trás, por mais que isso custe tudo, Senhor,
O tudo nós temos quando estamos diante da tua presença. É a tua presença, meu Pai. Aqueles discípulos, quando o Senhor morreu, foi levado aos céus, eles ficaram perdidos. Eles tomaram direção totalmente contrária. Porque assim é a vida de um homem e uma mulher. Quando não tem a presença de Deus, pode fazer planos, mas é como uma casa sem muros. Tudo vira ruína. Tudo que a gente gera tende a ser abortado quando nossos planos não estão nos sonhos de Deus, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, Senhor. Quando João, Senhor, viveu tudo aquilo que ele viveu, ele só queria levar o teu reino. Ele nunca imaginou passar por tudo aquilo que ele passou. Mas o que fez João ter a maior revelação da história foi como ele se comportou no caminho. Que a nossa vida seja uma vida que não venhamos olhar para os desertos, mas para o alvo, para Cristo Jesus, para onde chegaremos. Porque quando nós sabemos aonde chegar, o processo não nos paralisa. O processo apenas nos transforma e nos impulsiona em direção ao propósito. Que essa noite seja uma noite de amadurecimento. Seja uma noite onde o Senhor vai moldar o nosso caráter e possamos ser totalmente direcionados pela tua presença e não mais pela nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês.